leitura da Bíblia. A gente vai estar continuando o livro de Juízes. O livro de Juízes, lembrando, pessoal, que a gente está lendo a Bíblia toda. É uma maratona, é uma jornada maravilhosa. Eu tenho conhecido, eu tenho coisas que a gente às vezes escuta pregação, mas quando a gente mesmo pega a Bíblia e lê, a gente tira as nossas próprias conclusões, parece que a gente fica muito mais amplo nosso conhecimento de Deus. A gente entende muita coisa, sabe? É muito importante a gente ler a Bíblia toda. E pela primeira vez eu estou lendo a Bíblia toda e estou compartilhando com vocês. Que maravilha, né? Então vamos lá. Juízes 12. Jefté, ele foi juiz em Israel durante 6 anos. Ele morreu, foi enterrado com seus pais. E aí, o povo novamente, aqui começa assim o versículo, ó. E os filhos de Israel tornaram a fazer novamente o que era mal aos olhos do Senhor. E aí, agora, Deus mandou mais um rei, mais um juiz para cuidar do povo de Israel. Juízes 8. Juízes 12, versículo 8. Foi Ibzan. Ibzan, ele tinha 30 filhos, entre filhos e filhas, 30. E ele julgou Israel por 7 anos. Ele morreu e foi sepultado em Belém. E aí veio um outro juiz para julgar Israel. No caso foi Abdom. Abdom tinha 40 filhos. E ele costumava com os seus netos, todos assim, eles faziam uma caminhada com 70 jumentos. Então, e agora a gente vai ler também, né? Ele estava ainda no reinado e ele ficaram por 40 anos. Deus entregou no 40 anos. Aqui não se fala se ele era bom ou se ele era mau, o que ele fez, só conta que ele tinha esses filhos e sobrinhos e filhos e fazia, né, essa caminhada aí com 70 jumentos. Então, daí já passa para a história que Deus percebe que os filhos de Israel se afastaram mais uma vez do seu Criador. E aí Deus pega e faz uma promessa para o filho de Manoá. Só que Manoá era estéril. Então, vamos lá, Juízes 13. E esse eu vou ler literalmente inteiro. Tá. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E ele os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Havia um homem em Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E sua mulher, sendo estéril, não lhe dera filhos. Mas o anjo do Senhor apareceu à mulher e lhe disse: Eis que és estéril, nunca deste à luz, porém receberás e terás um filho. Agora, pois, toma cuidado e não bebas vinho nem bebida forte e não comas alguma coisa impura. Porque tu conceberás e terás um filho
sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o seu ventre. Sua mãe, ele o começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Então, diante de toda aquela situação, não tinha ninguém mais para julgar Israel, não tinha ninguém mais para lutar ali as lutas de Israel. Então, o que Deus fez? Ele falou assim: vai nascer eu vou fazer nascer um que vai lutar. Já imaginou? Deus olha para a terra e não encontra um homem para julgar Israel, para lutar, porque os povos eles sempre se afastavam de Deus. Aí Deus faz uma mulher estéril dar à luz. Esse menino cresce, para esse menino tirar o povo do sufoco. Agora, pois, então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: veio a mim um homem de cujo semblante era como o de um anjo de Deus, externo, terrível, e não lhe perguntei de onde, nem me disse o seu nome. Porém disse: eis-me aqui, tu conceberás e darás à luz a um filho, pois agora não bebas vinho. Então ela está relatando para o marido dela o que o anjo disse, tudinho que o anjo disse. E aí ela já falou assim, ó, ele veio assim tão maravilhoso, tão assim, ele tinha um aspecto ele parecia um anjo, e eu não perguntei o nome dele, e ele nem me perguntou o meu nome, porém ele disse que eu vou ter um filho. E ele me pediu para mim não beber vinho e pediu para mim não comer coisas impuras. E porque ele vai ser nazireu desde o nascimento, desde o ventre da mãe dele. Então ela contou tudo para o marido dela, né? Deus ouviu a voz de Manoa e o anjo de Deus veio outra vez ter com a mulher, estando ela sentada no campo, porém estava com ela o seu marido. Então ela pediu que o anjo aparecesse novamente, né? Porque ela queria saber mais, ela queria saber como ela ia criar esse filho, como ia ser o nome dele. O marido dela também queria saber algo mais, ele queria provas, né? Então, o anjo ouviu a oração de Manoá e ele apareceu novamente, e dessa vez estavam os dois juntos. Apressou-se, pois, a mulher e correu para dar a notícia ao seu marido. E lhe diz: eis-me aqui, aparece aquele homem que veio ter comigo outro dia. Então Manoá se levantou e ungiu a sua mulher, e chegando à presença do homem, perguntou-lhe: és tu o homem que falou a esta mulher? Ele respondeu: sou eu. Então disse Manoá: quando se cumprirei as tuas palavras, como se há de criar o menino, e o que fará a ele? Respondeu o anjo do Senhor a Manoá: de tudo quanto eu disser, a mulher se guardará a ela. E nenhum produto da vinha comerá, não beberá vinho, nem bebida forte, nem comerá coisa impura, tudo quanto lhe ordenei cumprirá. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: deixa que te detenhamos para que te apresentemos um cabrito. Disse, porém, o anjo do Senhor a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei o teu pão,
se fizeres holocausto ao Senhor que o oferecerás, pois Manoá não sabia que era o anjo do Senhor. Ainda perguntou Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome? Para que quando se cumprir a tua palavra, te honremos. Que o anjo do Senhor lhe respondeu: por que perguntas pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então Manoá tomou um cabrito com a oferta de cereais e ofereceu sobre a pedra ao Senhor, e fez o anjo maravilhas, enquanto Manoá e sua mulher observavam. Subir chama ao altar, subiu, né, a chama ao altar, ao céu, subiu com ela o anjo do Senhor, que vendo Manoá e sua mulher caíram ao rosto em terra, e não mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então compreendeu Manoá que era o anjo do Senhor. Disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porquanto vimos a face de Deus. Sua mulher, porém, lhe respondeu: se o Senhor não nos quiser matar, não teria recebido a nossa mão o holocausto, a oferta dos cereais, nem nos teria mostrado todas essas coisas, nem agora, nem nos teria dito semelhante coisas. Então, você vê que o anjo, ele fala, na verdade, os dois achavam que era uma pessoa normal. Então eles ofereceram comida, eles disseram assim: entra para vocês comer conosco. Então ele falou assim: não, nem se você me obrigar, eu não vou comer comida aqui de vocês. Se vocês oferecer um holocausto, né, talvez o meu Senhor, talvez receba. Então ele era o próprio Senhor Jesus, né? Então eles ofereceram cereais na pedra, né, que são, acho que milho tostado, sementes de, não me lembro, mas lá em Levítico falava desse sacrifício, né, sementes, cereais. E ele recebeu, quando aquela fumaça subiu, o anjo também subiu junto. E eles se prostraram ao chão, e eles ficaram muito assustados, porque eles falaram: a gente viu Deus. E todo mundo, e quem vê Deus morre, né? Então, no tempo de Moisés, ninguém podia ver Deus, nem hoje, nunca ninguém viu Deus. E quem vê, morre. Então, eles ficaram assustados. Daí a mulher dele falou assim: tu acha que a gente vai morrer se ele aceitou o nosso sacrifício? Se ele, né, se ele falou todas essas coisas? Não, a gente não, senão, né, não faz sentido. Então, em Juízes 24, nasce o menino prometido que prometeu a Manoá. O nascimento de Sansão. Depois teve essa mulher um filho, a quem pôs o nome de Sansão. E o menino cresceu e o Senhor abençoou. E o Espírito do Senhor começou a excitá-lo em Mané, entre Zorá e Estaol. Então, esse aqui é o que Deus levantou para livrar Israel dos filisteus. Os inimigos da vez agora são os filisteus. Deus levantou Sansão. Ele ainda vai crescer e vai derrotar os filisteus. Então ficamos por aqui, pessoal, e até a próxima Bíblia, até a próxima leitura da Bíblia.